Voltamos com o Código de Honra, um programa do Instituto dos Advogados de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje com o Dr. Marcelo Sacramone, nós estamos falando sobre a Lei 11.101 de 2005, que trata das recuperações judiciais e falências, e nós estamos falando exatamente da questão do Grupo Chaim, que acabou de ser decretada a falência agora. E a propósito desse assunto, no valor, na reportagem, o valor do dia 3 de março de 2018, o senhor menciona que não é papel do poder público tentar recuperar as empresas. Não seria importante tentar evitar a quebra das empresas brasileiras? Sem dúvida. E a lei confere esse poder ao legislador, certo? E o legislador, na Lei 11.101, disse o seguinte: seu juiz, você não foi dado esse poder, como era na concordata, de conceder uma terceira, uma quinta, uma 20ª chance para esse empresário. Na realidade, o juiz é um coordenador do procedimento. Um procedimento que vai gerar uma proposta por esse devedor com uma concordância ou não dos seus credores. E os credores concordaram, no caso da Chaim, em conceder essa recuperação judicial. E o judiciário tem que ficar aí como um fiscal deste plano. Um fiscal de que aquela proposta inicial feita pelo próprio devedor fosse, ou seja, cumprida. Caso contrário, a lei é expressa em determinar: não paga o plano, convola-se ou decreta-se a falência daquele devedor. O juiz não pode ficar ao arrepio da lei, então, em detrimento do que a lei diz, querendo prorrogar em razão de uma preservação da atividade que, sem dúvida, a gente deveria preservar. Mas preservar em que medida? Preservar até que ponto? Eu posso deixar que aquele devedor não pague mais ninguém, sob pena de eu, eventualmente, deixar algum empregado sem trabalho? Sob pena de eu evitar que um agente não concorra e que eu reduza a concorrência do mercado? A lei deu uma opção aqui, e o legislador optou, é ele que é nomeado a tanto, ele que é eleito, e ele optou. Existe uma segunda chance pelo direito, que é a RJ, a terceira não mais. Me parece que essa postura, que é muito comum, para ser bem franco, de tentar evitar ao máximo a falência, não é um poder, ou não foi um poder que foi dado ao judiciário pelo legislativo. O judiciário, afinal, aplica a lei, faz justiça no caso concreto, tudo bem, mas preservar uma atividade que seja inviável, que gere maiores prejuízos ao mercado, acaba não sendo justa. Pode ser justa num primeiro momento, que eu vou dizer: olha, mas eu preservei o posto de trabalho. Pois é, mas o quanto de outros postos de trabalho que outras empresas tiveram que fechar, porque essa empresa aqui não recolhe nenhum tributo, não paga o FGTS, não paga nenhum devedor. Então, essa primeira visão de que eu estou fazendo justiça com aqueles pobrezinhos, dizendo que eu vou manter aquela atividade, ainda que ela merecesse quebrar, é um erro. Porque eu estou maquiando uma situação, porque o meu dano muito maior, em regra, só que não facilmente apreensível, é que eu estou gerando uma distorção do mercado. Eu tenho um enorme inadimplemento, consequência disso eu tenho juros exorbitantes, e o Brasil é um recordista disso. O que não se pergunta é por que os juros no Brasil é tão grande? Ah, porque banco ganha muito dinheiro. Concordo. A grande pergunta é, por que o banco ganha tanto dinheiro assim aqui? Porque ele está fazendo o melhor que ele pode. Por que não tem maior concorrência bancária? Seria porque os bancos que vêm para cá acabam saindo porque o inadimplemento é gigantesco? Será que porque o risco aqui de empreender no Brasil é tão grande assim? E uma das coisas que aumenta esse risco é se eu mantiver no mercado empresas que não pagam os seus credores. Então, a lei garantiu que a falência é uma atividade que ela precisa ocorrer se a empresa for uma devedora contumaz, porque do contrário ela contamina o resto. E a falência, é muito curioso isso, porque a falência não é um mal, a falência é um prêmio. E aí todo mundo diz: poxa, mas a falência é um prêmio? Sim. Um devedor normal, um consumidor que não paga o seu vendedor de alguma coisa, não pode pedir falência, só empresário. Por que só empresário? Porque é da empresa o risco, e as pessoas têm insucesso, podem vir a falir.
Falir nada mais é de que este empresário não vai mais desempenhar esta atividade e os recursos dele têm que ser alocados de maneira mais eficiente. Eu preciso vender esses ativos para pessoas que compram, porque essas pessoas vão empregar de maneira mais eficiente esse ativo, mantendo a atividade, mantendo outros postos de trabalho, mas não daquele primeiro condutor, aquele administrador que não fazia isso de maneira eficiente. Eu simplesmente não quero matar a atividade com a falência. Esse é um dos princípios básicos. Eu simplesmente vou botar esse ativo aqui para uma pessoa que saiba fazer melhor. Porque do contrário, a gente não vai crescer nunca. Essa questão é um pouco espinhosa, complicada, né? Mas a gente teve uma situação diversa lá na Boi Gordo, até que falamos agora há pouco, que foi, tentou-se com bastante sucesso lá fazer todo um trabalho grande de recuperação que deu certo, né? Então, foi falência. Foi falência, já na falência tentou-se, mas todo um trabalho de acordos aí, que ajeitou-se para lá e para cá e acabou dando certo, né? Não, então, lá é um caso típico disso, me parece que de uma compreensão não tão evidente assim com relação à falência. E muito se questionava, inclusive lá na própria comarca de Comodoro, onde ficavam as famílias, onde ficavam as famílias dos empregados, onde ficava toda a propriedade, onde era o boi produzido, supostamente, dizia-se o seguinte: poxa, mas vamos vender essas terras? Não seria melhor eu deixar Boi Gordo conduzindo a atividade na terra? Boi Gordo que não conseguiu pagar nenhum dos investidores que colocou dinheiro, afinal, para ela comprar essa terra. Ainda assim, não seria melhor deixar a empresa ali e ela continuaria produzindo, geraria pagamento de salário? E a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: não seria melhor eu colocar nessa terra alguém que pagasse todos os seus tributos, que continuasse desempenhando essa atividade, que regularizasse a situação dos assentamentos, que gerasse uma mão de obra qualificada para a região, maiores empreendimentos, isso tudo dentro da legalidade? Não seria melhor para o Brasil que a empresa que estivesse ali continuasse pagando seus tributos e que reverteria para todo mundo? Foi isso que a falência tentou fazer. Ela, na realidade, vendeu aquela propriedade que foi adquirida por um consórcio, né, por um grupo de pessoas que ali vai empreender. Não tenho dúvida nenhuma que para a cidade de Comodoro, onde estava a fazenda, vai ficar muito melhor, porque agora a gente tem um produtor de soja da região, um produtor de gado na região, que vai, de novo, desempenhar atividade, gerando mão de obra qualificada, pagando seus impostos, e o Brasil nessas cresce. E você acha que pode acontecer uma situação parecida com o Grupo Chaim? Eu espero que sim. Eu espero que todos os ativos sejam ali, tem sondas, né? Então, são outras empresas do grupo, sim, mas eu espero que as sondas sejam adquiridas por outras pessoas, ou pela própria Petrobras, ou por qualquer pessoa que queira se colocar nesse mercado e que desempenhe essa função que a gente precisa, mas de maneira mais eficiente. E, inclusive que os trabalhadores que exercem eventualmente o serviço da Chaim possam agora, recebendo o salário, porque afinal não era feito até então, mas recebendo o salário, continuar trabalhando para um outro empregador. Bom, e nesse caso, decretada a falência, o que acontece com os credores? Bom, decretada a falência, o credor vem para o processo dizendo por quanto ele é credor e de que classe ele é. A falência é quase uma economia doméstica. Eu apuro o que eu tenho e divido entre as bocas que eu tenho. Só, eu preciso saber quantas bocas são e preciso saber o que eu tenho. Então, enquanto é feita uma verificação de crédito, ou seja, os credores vêm, se habilitam, mostram por quanto são credores, o administrador judicial que foi nomeado começa a arrecadar todos os ativos para que eles sejam vendidos. Tudo isso é feito conjuntamente, e o mais rápido possível para que eu consiga obter uma venda antes do bem ser deteriorado, e aí que o produto dessa venda é repartido entre os credores. E como é que você pretende dar celeridade a essa falência? Bom, desde que a falência seja mantida pelo tribunal, o primeiro passo é a administradora judicial fazer a forma mais célere possível para apurar administrativamente quem são os passivos, ou quem é credor, qual é o tamanho do passivo, e ela tem estrutura para arrecadar todos os ativos. A partir do momento que é arrecadado, será feito venda imediata. E aí me parece, embora isso não esteja na lei, a gente pode fazer
com uma forma desburocratizada, um único edital, uma única chamada, vamos dizer assim, com propostas de venda. Então, leilão 100%, valor de avaliação. Se não houver nenhum interessado, imediatamente depois 50%, terceira hipótese, 30% do valor de avaliação. Porque, na verdade, o valor, o preço de uma coisa é quanto pagam. Verdade. Não adianta eu falar, olha, eu moro num apartamento de 100 milhões se ninguém me paga R$1.000 por ele. Então, o preço da coisa é a análise de mercado daquilo. Então, não faz sentido eu ficar atrelado ao valor de avaliação e esse valor vai sendo corroído, mas compensa eu promover essa venda pelos valores iniciais mais baixos até que eu chegue num preço de mercado. E aí, naturalmente, se o preço for baixo, vai ter maior concorrência e o preço sobe. É para isso que servem os leilões. E os credores quirografários costumam receber o dinheiro após o término da falência? Pois é, o quirografário, na ordem legal, ele fica lá abaixo. Como funciona isso? Todos os ativos são vendidos e eu vou pagando credores conforme uma ordem determinada pela lei. Então eu pago credor trabalhista, credor com garantia, credor tributário, privilegiados, se sobrar quirografário. Infelizmente, sobra pouco. Principalmente porque o terceiro desses credores é o fisco, que em regra tem um enorme crédito, porque no Brasil o primeiro a deixar de ser pago é o fisco, que é o que mais demora para cobrar. Só por isso. E que não pode, pela jurisprudência, não pode pedir a falência. Então, melhor eu deixar de pagar o fisco do que o meu empregado, do que o meu fornecedor, porque do contrário, o meu empregado vai embora, meu fornecedor não me fornece. Então, o tributo geralmente é enorme. E aí sobra muito pouco para quem vem abaixo dele. Então, no Brasil, o quirografário, e em todas essas grandes que eu comentei até agora, ainda não foram pagos. É muito raro que se chegue a ele. Mas a pergunta é, por que não se chega? Porque aí o fornecedor prestou esse serviço para alguém que não tinha nenhum ativo, ou não tinha condição, ou estava numa situação de comprometimento total frente a outros credores. Então, infelizmente, a ordem legal garante aqueles mais hipossuficientes, na maioria das vezes. Por exemplo, o trabalhador primeiro e o terceiro é o fisco, que acaba abocanhando uma grande parte e deixando pouco para baixo. Marcelo, ainda falta tanta coisa para te perguntar e temos que, infelizmente, respeitar o prazo. Vou te fazer uma última pergunta e já agradecendo a sua presença aqui e também deixando para que você faça as suas colocações finais, mas especificamente ainda, só queria saber com relação a esse caso específico da Chain, quais foram as grandes questões que foram enfrentadas? Olha, eu acho que o caso Chain foi o primeiro caso grande de uma empresa enorme, um grupo de empresas na realidade, inclusive com algumas internacionais, vindo para a recuperação judicial e envolvida na Lava Jato. Por que eu digo na Lava Jato? Porque a Lava Jato, como aconteceu meio de surpresa, pegou muita gente e várias dessas empresas eram enormes. E consequência de uma enorme estrutura, eu tenho complexidade também de questões jurídicas. A Chain acabou sendo um marco para várias coisas. Então, para abuso de direito de voto, os credores da Assembleia questionando sobre validade de determinados votos, impedimento de direito de voto, que medida aquele credor que tem uma participação dentro da companhia também não fique impedido. Aí depois tivemos, e isso o tribunal também apreciou já hoje, depois tivemos algumas outras questões, como por exemplo, a nulidade de um contrato que era a base de um plano de recuperação judicial, que acabou também se confirmando. Então, temos várias das questões que só começaram, e isso é muito curioso, porque a lei de falência tem 13 anos, mas eu digo que a lei de falência foi testada para valer faz 2. Então, curiosamente, quando a crise aconteceu, que coincidiu também com a Lava Jato, que essas grandes empresas começaram a ser trazidas em razão de serem fornecedoras da Petrobras, e a Petrobras acabou suspendendo, numa determinada época, esses contratos, ou revisando esses contratos para saber exatamente se existia alguma irregularidade ou não, acabou trazendo muita gente para o mercado, ainda que transitoriamente, né, em crise, depois veio a se recuperar, mas aí trouxe a complexidade dessas questões jurídicas, testando a própria lei, que amadureceu muito com o caso. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui e deixar que você faça as suas colocações finais. Nós temos sempre muitos estudantes de direito que assistem ao nosso programa e querem saber
carreira como uma carreira de sucesso, você é tão jovem ainda, já como desembargador, o que você tem a dizer como carreira jurídica de sucesso? O que você recomenda? Olha, eu tenho o maior prazer na carreira da magistratura, é uma carreira que eu digo dinâmica porque não se sabe o que entrará pela porta à tarde, então todo dia é uma emoção diferente, é uma surpresa até. Juridicamente é extremamente interessante, porque você acaba decidindo o caso, tendo em regra advogados sensacionais de ambas as partes que acabam trazendo pontos de visão, perspectivas diferentes sobre um determinado caso para que o julgador fique informado. Então, eu acho que esse papel da magistratura, e eu digo que ele pode ser dividido em duas coisas, que aí depende muito do vocacionado, que é a vocação pura, que é aquele conceito de fazer justiça para o caso concreto, resolver um problema, que eu acho que a magistratura permite, como outras carreiras jurídicas também o faz, cada uma dentro do seu quadrado, dentro da sua visão, mas eu também acho que esta questão jurídica, então, aquele vocacionado em realmente apurar o detalhe, verificar qual o sentido da norma, o que seria melhor para evoluir para esse caso o direito, na magistratura vai encontrar uma ótima carreira para ele desempenhar essa função. Marcelo, agradeço muito a sua participação. O Código de Honra se despede por aqui e estamos à sua disposição para perguntas a questões que você queira nos fazer através do e-mail códigodehonra@iasp.org.br. Até a próxima.